Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian e hoje a gente vai continuar o estudo da obra Doutrina e Teologia da Umbanda Sagrada, de Umbanda Sagrada, de Rubens Saraceni, agora na parte 14. Então, na parte anterior, a gente estudou até a gente está no capítulo 10, no subcapítulo 10.7, né? E aí, como foi um capítulo muito extenso, a gente viu metade, agora a gente vai ver metade pro final, ainda do próprio capítulo 10.7. Esse capítulo, como eu comentei, se você viu o outro vídeo até o final, você já sabe, senão vou só deixar aqui registrado. Esse capítulo aqui a gente vai ver umas questões gráficas, tá? Com tela fatoral e tal. São algumas coisas que eu não consegui entender. E aí, mas de qualquer maneira, eu vou mostrar para vocês aqui, vou comentar. E aí, vou fazer da melhor maneira possível, né? Vocês sabem que eu tenho recursos limitados, não consigo, não tenho recursos para gravar vídeo, editar e tal. Então, vou mostrando aqui algumas coisas de desenhos, de gráficos aqui para vocês, de tabelas e tudo, que eu acho que fica mais didático. Aí você pausa o vídeo, dá uma olhada, vai estar espelhado, infelizmente, tá? Mas é o melhor que eu consigo fazer, tá? E aí o foco é prestar atenção na voz mesmo, que eu vou explicando e tal, da maneira que eu consigo. No vídeo anterior, a gente viu a questão das hierarquias divinas, só para a gente relembrar, refrescar a memória. A gente continua no capítulo de hierarquias divinas, a gente viu ali a questão dos arcanjos, a gente viu o trabalho que eles fazem, a gente viu o evolutivo deles e o trabalho deles. Aí nós vimos os anjos, né? E depois dos anjos, agora a gente vai começar a ver essa questão da fatoração da onda aqui e vamos continuar esse estudo, né? Então, ó, a partir de agora a gente vai descrever, né, com o auxílio de gráficos, como até as hierarquias divinas são infinitas porque vão se repetindo e se multiplicando a partir de um único fator divino. Mas antes é preciso entender que se Deus é infinito em si mesmo, então também o é no aspecto fatores divinos, né? Por isso, como o divino trono regente do nosso planeta é cétuplo em tudo o que gera em si mesmo, nos ateremos somente aos 7 fatores que predominaram na formação de nossa morada divina e que nos distinguiram em nossa origem. Antes saibam que toda imanência, fator, essência, elemento, energia, magnetismo, vibração, irradiação e sentimento possui sua contraparte oposta ou negativa, que atua em sentido contrário, visando a desmagnetizar, diluir, concentrar, etc. Por isso vamos dá-los, senão as irradiações do setenário sagrado, ficariam desprovidos dos antídotos, indispensáveis para frearem os instintos dos seres que vivem sob sua regência divina. Entende? Deus, ao gerar, gera em dupla polaridade e cria duas ondas vibratórias, sendo uma passiva, positiva, universal, estável e contínua. A outra é ativa, negativa, cósmica, instável e alternada. Com isso em mente, vamos aos 7 fatores que nos distinguiram as suas qualidades, seus atributos e atribuições, assim como aos que se contrapõem como frenadores. A gente já vai ver essa tabela aqui, antes vamos parar só para refletir. Então, que interessante? Eu estava falando para nós, né? Os próprios fatores divinos, a gente já viu isso lá atrás, a gente já viu, ele só está refrescando. Sim, é um componente de Deus, porque Deus próprio criou isso. Inclusive, nós vimos ali o trono das 7 encruzilhadas, que é um trono, seria um sinônimo para orixás ali, e aí depois foi criado os outros 7 tronos em volta dele, e aí como Deus vai criando e multiplicando tudo isso, né? E ele vai aqui também nos relembrar, né, nos refrescar a memória a respeito da questão da polaridade, nós sabemos disso. Quando a gente estudou isso, né, eu até comentei dessa lei hermética de que o mundo é dual, né, então Deus está criando positivo e negativo. Lembrando que aqui nesse contexto o negativo não é mal, é sim o contrário, é um antídoto a aquilo ali para às vezes você conseguir expurgar, né? Aí lembrar que a gente
estudou lá atrás essa questão, né? Que aí deu exemplo aqui, que eu mesmo que dei lá, você está amando, se você se desvirtuar e pela parte negativa do amor, começa a virar um ciúme, né? Começa a virar possessão, entende? Então, ele vai nos relembrar isso. E agora, eu vou lendo aqui para vocês porque fica mais fácil, né? De vocês entenderem aqui. Mas eu vou mostrar aqui só para vocês verem a referência do que eu estou falando. Ó. Então, nós vamos ver essa tabelinha aqui, ó, de fatores positivos, entende? Da onda contínua. Aí aqui, nessa primeira coluna, a gente vai ter o fator, depois a qualidade, o atributo e a atribuição. E aí, justamente, a gente vai ver, e aí por isso que eu achei interessante, e vou ler essa tabela inteira para vocês, para a gente conseguir compreender um pouquinho melhor o que a gente acabou de ver, da questão dos fatores, da sua contraparte positiva ali, que é o seu atributo e a sua atribuição aqui, né? Ó, então, por exemplo, fator cristalino, a sua qualidade, fé. Atributo, magnetizador. Atribuição, estimula as religiosidades. Fator, mineral. Qualidade, amor. Atributo, agregador. Atribuição, estimula as uniões. Fator, vegetal. Sua qualidade, conhecimento. Atributo, racionalizante. Atribuição, estimula o raciocínio. Fator ígneo, da qualidade, justiça. Atributo, equilibrador. Atribuição, estimula a razão. Eólico é o fator. A qualidade, a lei. O atributo, ordenador. Atribuição, estimula a ordem. Telúrico é o fator. A qualidade, sabedoria. O atributo, conscientizador. E a atribuição, estimula a evolução. E o último, que é o fator aquático, nossa qualidade de geração, no atributo gerador e criativo, e na sua atribuição estimula a vida. Olha que interessante. Essa tabelinha fica bem visível para nós, essa questão dos fatores e das ondas que eles vão gerando. Quando a gente viu lá atrás, nós vimos isso aqui já. Né? Só que aqui ficou mais organizadinho, ficou mais, acho que mais claro para a gente entender, né? E olha aqui, ele vai comentar aqui para frente, mas só para trazer para ficar já bem claro. Deus está criando em duas ondas, né? Ele está criando os fatores positivos e negativos também. Aqui a gente só está vendo como está na tabela ali, ó, fatores positivos da onda contínua, não da onda alternada, entende? E aí ele mais para frente vai deixar bem claro isso, para facilitar a gente entender, para não ficar muito confuso, não dificultar, a gente só vai trazer só o aspecto positivo aqui desse aprendizado nesse momento. Mas é importante lembrar que isso está se desdobrando também a mesma tabelinha para a questão negativa, para a parte da onda negativa, né? Só que aí vai ser fatores negativos da onda, em vez de contínua, onda alternada, e aí a gente vai ver essa antítese aqui, né? Então, fator cristalino negativo, só para dar um exemplo, né? A qualidade vai continuar sendo a fé, só que aí ele vai ser um desmagnetizador, vai ser o contrário de magnetizador. E aí a atribuição vai ser a questão da fé, era o quê? Era a descrença, né? Mas eu não vou ficar preenchendo de cabeça aqui para não falar nada errado para vocês, tá? Eu lembro quando a gente estudou fator que a gente viu alguns exemplos ali. Ó. Observem que o fator, qualidade, atributo e atribuição têm o mesmo sentido e se escrevermos fator magnetizador, qualidade religiosa, atributo cristalizador e atribuição estimuladora da fé, estaremos dizendo a mesma coisa. As irradiações são as ondas vibratórias transportadoras dos fatores e um ser sob a sua regência é imantado pelo seu magnetismo, que lhe dá uma qualidade original de Deus. Original entre aspas aqui, tá? O ser, após ser imantado e fatorado, desce pela sua onda vibratória que cruza outras 6 ondas.
naquela que ele estacionar, por sentir-se atraído pelo seu magnetismo horizontal, nela sua qualidade divina será qualificada. Como o orixá Ogum é ordenador por sua excelência divina, então tomaremos o fator Ogum, que é o fator organizador, como exemplo para mostrar gráfica e cientificamente porque temos muitos Oguns. Vamos lá. Agora chegamos na, que eu já estou falando desde o vídeo passado, da tela fatorada. Tá? Fiz a leitura várias vezes dessa parte e não consegui alcançar, tá? Obviamente é uma questão de limitação minha, mas para eu alcançar e conseguir entender começar a ser na espiritualidade, tinha que ter explicado mais, trazido mais exemplos, mas não foi o que aconteceu. Então eu vou mostrar para vocês aqui, vou comentar o que eu entendi daqui, de uma observação que eu marquei aqui, tá? Mas fica aqui já, infelizmente, a ressalva de que essa questão da tela faturada eu não consegui compreender, tá? Então, ó, essa daqui é a tela faturada, vocês estão vendo? Então aqui, ó, nós vamos ter primeiro cristalina, mineral, vegetal, ígnea, eólica, telúrica e aquática. As essências ali, né, os fatores. E aqui ele vai botar do número 7 ao número 1 para dar um exemplo aqui, né? Aqui tem esse CE cristalino, CE mineral, CE vegetal, CE ígnea. Eu acredito que seja a corrente das energias aqui, CE, mas, por exemplo, ele também não colocou uma legenda. O que é o CE? Eu entendi, lendo o texto, que seria uma corrente dessas energias aqui, tá? E aí ele vai dar aqui um exemplo, ó, da quinta irradiação vertical eólica regida por Ogum, orixá ordenador. Então aqui, ó, quinta eólica, e aí vai estar os números que são invertidos do que estão nessa coluna aqui, ó. Entende? E aí ele vai comentar para nós, ó. Ó, cadê aqui, ó? Tá na observação aqui. Então ele vai, aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para o meu. Então, ó. Se a gente observar com atenção, a gente vai notar que a raiz das hierarquias dos tronos divididos está nesse esquema que mostramos. Pois a onda vertical é a radiação do orixá senhor de uma lei de força, que é naquela quinta coluna ali, né? Já as ondas horizontais assumem as condições de correntes magnéticas, cuja função é qualificar a qualidade do orixá, que atua no nível vibratório por onde ela flui. Entende? Então, não vou me debruçar mais muito sobre isso. Fiz a leitura aqui da observação, mostrei para vocês. Realmente eu não consegui alcançar aqui essa parte da tela fatorada, tá? Não entendi. Acho que faltou um pouco de clareza aqui nas legendas. Entendi que, beleza, a divindade ali, o orixá, vai estar ali na parte da coluna. A parte da coluna entendi, mas e a parte horizontal ali? Porque aí tá tudo em branco, tá? Mas o que significa? Não vi. Essa segunda parte, ele vai continuar no mesmo exemplo, agora só que agora vai mostrar de uma outra forma. Ó. Um exemplo do orixá Ogum, né? Ordenador pela excelência divina, e vai fazer uma escala comparativa. Aqui já fica um pouco mais claro, um pouco mais nítido, dá para entender mais, tá? Mas mesmo assim, eu acho que se a gente pegar essa tabelinha agora e colocar na outra, aí a gente vai conseguir compreender. Mas é o que eu estou enxergando aqui, porque aí ele vai preenchendo toda aquela tabela e fica um pouco mais claro para a gente entender. Aqui, ó. Então, essa tabelinha aqui, ó. Então, o que a gente vai ter aqui? Deixa eu endireitar melhor aqui, ó. A gente vai ter aqui, ó, Ogum puro, que é o seu espírito, sua qualidade ordenadora, né? Aí aqui a gente vai ter a ordem. Aqui nós vamos ter a nomenclatura que esse Ogum vai recebendo baseado nos fatores que ele está sintonizado, afinizado. Tem aqui o elemento principal, que eu estou entendendo que é o mesmo aqui da coluna, então a coluna eólica, e aí vai ter as 7 fatores, né?
Então aqui, mesma coisa, ó, ar, 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 e aqui o terra, o água, que seria o, né, aqui. Então, cristalino, mineral, vegetal, ígneas, é o fogo, né, telúrica, aquática, tá? Então eu estou entendendo que essa tabelinha aqui é uma outra maneira de enxergar essa, mas isso é uma coisa que eu estou supondo, tá? O que esse cara aqui está mostrando para nós aqui, ó. Então a gente vai ter Ogum Megê, que ele vai estar afinizado com ar e terra, que vai ser ligado à evolução, né? Na propriedade, no elemento terra, entende? E vai estar ligado ao Boluaê, que é evolução. Aí o Ogum marinho, ele vai estar também, o Ogum está aqui no fator, né? Ar, mas agora com água, entende? Aí ele vai ser a geração, né? O elemento da água, e aí vai estar ligado a Iemanjá, que vai ser a geração. Ogum cristalino aqui, ó. Ar com cristal. Entende? Religiosidade. Vai fazer sentido porque cristal ele está ligado ao Oxalá, né? E a gente vai ver que é justamente isso, ó. Oxalá que vai estar ligado à religiosidade. E assim ele vai preenchendo a tabelinha. Eu vou comentar aqui, lendo com vocês aqui, porque você pausou o vídeo e viu aí certinho. Quer dizer, certinho não, porque tá espelhado, né? Mas vamos adiante. Ogum Yara, ar mineral, entende? Que vai estar ligado ali a amor. Então vai estar sobre Oxum, da agregação. Ogum rompe-matas, ar vegetal. Está ligado ao conhecimento. Então vai estar ligado ao Oxóssi, que é a expansão. E o último Ogum do fogo, que é o ígneo, né? Entende? Que está ligado à justiça, que aí vai estar vinculado a Xangô, que vai ser equilíbrio, né? E aí que ele vai deixar, só reler aqui de novo, a observação. Lembre-se que aqui só mostramos as entradas à direita, que são passivas e positivas. Mas após afixar-se numa onda qualificadora, o ser começará a ser impressionado, né? Então vai começar a receber essas energias, por uma onda que atua em sentido contrário, cuja função é limitar seu magnetismo dentro de um espaço específico e dotá-lo de uma alternativa cósmica ativa e que futuramente servirá como um freio aos seus impulsos emocionais. É neste momento da vida do ser, ainda inconsciente, que um fator oposto começa a atuar em sua formação. Entende? Por isso, quando nós descrevemos os polos das 7 linhas de Umbanda, mostramos que elas têm dupla polaridade, que atuam em sentido inverso e em que um agrega, que seria o Xum, o outro dilui, o Xumaré. Ou em que um magnetiza, Oxalá, e o outro desmagnetiza, Oiá. E um equilibra, é Xangô, e o outro direciona, que é Yansan. E assim, né, sucessivamente. Agora a gente vai ver, então, eu acho que a segunda tabelinha fica um pouco mais fácil para a gente entender, né? Então a gente vê, ele deu o exemplo ali do Ogum, então você vê, baseado na... Aquele ser está afinizado em Ogum, mas ele tem uma outra energia, um outro fator que ele está afinizando ali com um elemento ali da terra, eólico, teórico, telúrico, vegetal, e aí isso vai se criando essa nova divindade que vai ser lá Ogum Marinho, Ogum Matinaba ali, e aí vai criando-se isso, e aí onde vai tendo essas características, né? Agora a gente vai ver aqui essa tabelinha, tá? Então, tá aqui a tabelinha, tá? Onde a gente tem o orixá, o fator, a qualidade e o atributo. Então, vou ler aqui para vocês, né? Fica mais fácil de entender. Então, orixá, Oxalá. Seu fator, magnetizador. Sua qualidade, fé. Atributo, religiosidade. Aí agora a gente vai ver o orixá que vai fazer essa contrapartida, igual a gente viu. Esse daqui ele vai ter a tabelinha do que a gente acabou de ver, tá? Oiá é o orixá, com fator desmagnetizador. Qualidade, fé.
e atributo religiosidade. Oxum a gente viu, Oxumaré a gente acabou de ver. Esse daqui a gente não viu. Não, Oxóssi e Obá a gente viu, né? Então, Oxum, Xumaré, Oxalá, Xangô e Yansan. Tá. Então, vamos ler toda a tabela aqui. Vamos lá. Ó, Oxum é o orixá. O fator é agregador. Entende? Enquanto que o Xumaré tem o fator diluidor. Ambos estão na qualidade de amor e ambos têm o atributo de concepção e união. Lembrando que quando a gente finalizar esse capítulo, no próximo vídeo, não vai ficar para essa parte do vídeo, a gente vai começar a estudar, a gente finaliza essa parte 1 aqui do livro, a gente vai para a segunda parte, onde a gente começa a teogonia. A gente vai começar a estudar os orixás e a gente vai mergulhar nessa parte, tá? De conhecimento. Então, não estou entendendo muito o que é Oxóssi, o que é Oxalá, o que é Xangô. A gente vai ver na próxima parte do vídeo, aí a gente vai mergulhar em cada um certinho, tá? Importante é que a gente entender que vai ter essas questões de fator e de qualidade em cada uma delas, né? Que é o que ele está querendo nos mostrar aqui, que vai se gerando aquelas hierarquias tudo, baseado no que vai se sintonizando o ser, né? Então, ó, Oxóssi é o orixá, fator expansor. Enquanto Obá vai ter o fator concentrador, que é o fator contrário, né? E os dois, né, estão na qualidade de conhecimento e no atributo do raciocínio. Yansan é o orixá no seu fator movimentador, enquanto Xangô é o seu fator equilibrador, né? Ambos estão na qualidade da justiça e no atributo da razão. Ogum é o orixá com fator ordenador, enquanto Oroiná tem o seu fator energizador. Entende? Ambos estão na qualidade da lei, né? E no atributo da ordenação. Obaluayê está no fator evolutivo, enquanto Nanã está no fator decantador. Ambos estão na qualidade de evolução e do atributo saber. E os dois últimos orixás para a gente ver aqui na tabelinha é Iemanjá, que está no fator gerador, enquanto Omolu está no fator paralisador. Ambos na qualidade de geração e no atributo geracionista. Ó. E aqui ele vai nos falar, ó. Observem que o orixá é sinônimo de trono, a gente já sabe disso, né? Que por sua vez é gerador de fatores, de essências, de energias, de magnetismos, de vibrações e de radiações. Então, tu vê, os orixás estão fazendo tudo isso, né? Saibam que nas hierarquias divinas a evolução é contínua. E se observarmos com atenção os nomes simbólicos dos orixás que atuam no ritual de Umbanda Sagrada, veremos isto claramente. Então, olha que bonito, ele está nos contando que tanto para nós, seres, a evolução é contínua, como para todos, né? Inclusive, a gente viu lá na parte de Gênese do planeta que todas as dimensões estavam ocupadas com o máximo de evolução em cada uma daquelas dimensões até estar apto à vida nessa dimensão onde nós estamos, aí onde as dimensões foram ligadas, né? Então isso vem nos corroborar aqui o que ele vai nos falar agora, que a evolução é infinita, né? Nunca acaba, nunca cessa a evolução. E ainda bem, né? Porque que tédio ia ser a vida se não fosse... se a gente estagnasse a evolução, né? Então Deus sabe as coisas, né? E aí ele vai dizer aqui, ó, a última observação é que quando o ser ele vai alcançando esse nível superior, regido ali pelos tronos, a gente vai chamar no estágio celestial. Né? Aí a gente vai ver agora o último gráfico, entende? Onde ele vai dar como exemplo aqui Ogum de novo, para ficar nítido
o que a gente já estava vendo naquelas duas tabelinhas lá da tela fatoral, né? Mas, de novo, eu estou interpretando dessa forma. Porque aqui, ó, então a gente vai ter esse gráfico aqui, ó. O que a gente tem nesse gráfico aqui, ó? Nós temos aqui o exemplo, que é o que ele está dando de Ogum, na sua irradiação eólica, né? Então, ó, Ogum puro do ar, o Ogum de lei tem o seu atributo, o seu fator, né? Ordenador. Então, a sua corrente eletromagnética eólica, que eu acho que é aquele CE que a gente viu na, na, na tela fatoral ali, né? Aí se for algum NG, tem corrente eletromagnética telúrica. Aí embaixo, algum marinho, corrente eletromagnética aquática. Embaixo, algum do tempo, corrente eletromagnética cristalina. Algum das cachoeiras, corrente eletromagnética mineral. Algum rompe-matas, na corrente eletromagnética vegetal. E o último é o Ogum do fogo, na corrente eletromagnética ígnea. Entende? Então ele está dando esse exemplo para nós, mas, por exemplo, quando a gente está olhando esse gráfico aqui, ó, vocês percebem que aqui no final tem uma seta para baixo. Tá, o que significa isso? Significa que aqui será ele é algum que está mais afinizado com esse elemento, e aqui com menos, mas aí a gente eu estou entendendo que na verdade é um ser que está sintonizando mais com algum e aquele outro fator, aquele outro elemento. Então você vê, eu não consegui alcançar também com plenitude esse gráfico aqui não, tá? Mas em questão de nomenclaturas, aí pelo menos fica bem interessante para nós entendermos essa questão quando a gente vai escutar algum ponto de Umbanda, por exemplo, que eles vão começar a utilizar esses subtítulos, né? Não sei se você escuta música umbandista, mas vai ter vários pontos onde vai ter essa questão algum em Matinaba, algum das matas, né? E aí a gente já começa a compreender melhor, mas o que eu, mas pô, só tem um algum, opa, não, peraí, existe esses seres que estão afinizados ali com algum com essa nomenclatura aqui, né? Que aí que é porque os elementos e o fator que eles estão sintonizados, complementando-os, né? Então, fechamos o capítulo número 10, meus irmãos, minhas irmãs. Um capítulo um pouco difícil, né? Um capítulo denso, principalmente essa reta final, mas eu fiz o melhor que eu podia, gente. Eu peço desculpa de novo, pela questão dos gráficos, tudo seria muito legal conseguir colocar na tela e tudo, mas eu não tenho equipamento que aguente. Meu celular não vai aguentar fazer edição, meu computador muito menos. E então foi o melhor que eu conseguia nesse momento, tá? Espero que eu tenha conseguido transmitir as mensagens, espero que vocês tenham conseguido entender. Me desculpem se vocês fizerem comentários com dúvidas, tudo, muitas coisas eu também não consegui alcançar, tá? Fiz a leitura várias vezes, entender, fazendo aquela leitura conectado a Deus para conseguir entender o máximo possível, mas teve algumas coisas aqui que realmente, como eu comentei no vídeo anterior, eu acho que seja a espiritualidade nos ensinando, mas dizendo assim, ó, vai só até aqui, nós não vamos aprofundar esse conhecimento. Por isso que ficou algumas coisas aqui um pouco, parece que meio que jogadas aqui, assim, eu queria aprender mais, queria entender mais sobre esse ponto, e aí não, só até aqui, né? Mas eu acho que olhando esse capítulo 10 como um todo, dá pra gente entender muita coisa aqui, né? Talvez algumas coisas a gente não vai conseguir compreender, mas a gente ficou bem nítido aqui entender agora um exemplo do agir dos tronos, a gente já viu lá atrás no capítulo do trono, mas aqui a gente tem mais um exemplo, a gente vê a ligação disso, a gente vê essa hierarquia divina, a gente entender como vai funcionar os seres tendo contato ali com os orixás e tudo mais. Eu acho que a gente foi mas seja um capítulo denso, mas foi um capítulo produtivo. A gente conseguiu aprender bastante coisa bem interessante, né? Então, para a gente ver como os tronos regentes, os orixás, eles estão influenciando a nossa vida, né? Não é uma coisa que o orixá está lá longe e a gente está aqui, não. Eles estão efetivamente irradiando as suas energias, suas vibrações, para nos ajudar, tanto potencializar coisas, como às vezes fazer esse esgotamento, né? Deixar sair e expurgar as coisas, né? Então acho que é bem importante a gente frisar, entender aqui. Muito importante entender também aqui a questão
desse capítulo aqui, que a gente viu da Gênese, da Terra, dos seres também, que a gente também estudou, e ver um pouco mais do agir de Deus, de como Deus trabalha, né? Então é isso daí. No vídeo de quarta-feira, a gente vai começar a estudar o capítulo 11, que é o capítulo Teogonia. Aí a gente vai começar a mergulhar e estudar orixá por orixá. Não sei quantas partes de vídeo vão dar, porque são vários orixás que a gente vai estudar, tá? Mas só para deixar aqui registrado o que nós vamos ver para frente. Depois nós vamos ver um capítulo que nós vamos estudar sobre magia, sobre oferendas, aí a gente vai avançando em mais conhecimentos. Tá bom, gente? Me desculpa qualquer coisa. Me esforcei o máximo possível para conseguir ser o mais didático e explicar da melhor maneira que eu consigo explicar. Tá bom, gente? Os recadinhos de todos os vídeos. O primeiro, que esse é específico para o estudo dessa obra, né? Gente, eu não tenho pretensão alguma de fazer um curso, né? Como se fosse um curso de Umbanda, tá? Não é isso. Eu sou um estudante de espiritualidade, tá? Sou universalista, trabalho para Jesus, trabalho. A proposta, né, do estudo dessas obras é a gente estudar junto, a gente aprender, a gente expandir as nossas consciências, tá? Mas eu não sou umbandista, eu não tenho anos, décadas de bagagem dentro da Umbanda para ter um conhecimento, eu não sou um sacerdote de Umbanda, tá? Então, só para setar a expectativa e para você entender com quem que você está estudando essa obra e qual é o meu ponto de fala. Então, às vezes pode ser que se eu fosse um sacerdote da Umbanda, tendo um treinamento que eu não tive, mas tendo esse treinamento, essa qualificação, tendo anos de bagagem, por exemplo, como o Rubens Saraceni, que tem décadas de trabalho lindíssimo com a espiritualidade da luz dentro da Umbanda, dentro do Espiritismo, mas especialmente na Umbanda. Então ele, com certeza, se ele fosse fazer um estudo dessa obra aqui com vocês, nossa senhora, dá um banho em mim, ensinar 200 mil coisas que eu não consegui entender, muito menos alcançar até aquele nível de conhecimento. Mas infelizmente eu não estou nesse nível. Estou fazendo o melhor que eu posso, tá? Mas só para setar, assim, para deixar bem claro que quem que está estudando essa obra junto com vocês, tá? Tem obras que eu tenho muito mais propriedade, muito mais bagagem, consigo avançar muito mais no conhecimento e agregar muito mais. Mas essa obra aqui, principalmente em algumas partes específicas, é um nível de complexidade e falta de bagagem minha de conhecimento, como exemplo aqui, nesse vídeo de hoje, tá? E que eu sei que alguém mais capacitado ia conseguir avançar muito mais, tá? Mas é isso. Eu deixo aqui para vocês também o pedido. Por favor, se você puder, curta, compartilha, se inscreve no canal. Se tiver aparecendo a opção de hypar, hypa o vídeo. Todas essas ações são de graça, rápida, fáceis para você. Mas isso mostra para o algoritmo do YouTube que esse vídeo é relevante, que esse canal é relevante, e aí ele começa a espalhar para mais pessoas esses vídeos, esse canal, e aí mais pessoas vão tendo acesso a esses conhecimentos, e aí o canal cresce, se expande, e mais pessoas vão tendo acesso a estudar essas obras junto com a gente. Então, se você puder, por favor, faça essas ações, que isso ajuda bastante o crescimento do canal. E já aproveito para deixar o convite para você. Eu tenho no canal várias obras já estudadas, se Deus quiser, vamos ter no futuro muitas e muitas obras chegando aí, de leituras que eu já estou fazendo, para a gente aprender cada vez mais. Então, tem na seção playlists os livros organizados por autor. Então, vai ter livros do Osmar Barbosa, do Rubens Saraceni, do Roger Bottini Paranhos, do Jean Valvelan e diversos, Sandra Carneiro, diversos outros autores. Tá bom? Então, se você quiser ver alguma outra obra, fica o convite. Seção de playlists e olha lá. Inclusive nas playlists temos a questão dos aperitivos, né? Que além de estar na descrição de todos os vídeos, os capítulos que a gente está estudando naquele vídeo, eu faço o aperitivo que é um resumo do que, para ficar ali em 1 minutinho, justamente é um shorts, do que a gente vai ver naquele vídeo, para justamente facilitar assim, eu queria ver tal, o que vai ter na parte 15 do vídeo. Aí tu vai lá no aperitivo que lá tu consegue encontrar um resuminho do que a gente vai ver naquele vídeo, resumo do resumo do resumo, para justamente, é tal tema, beleza. Então, essa parte que eu vejo, ou aquela outra ali, né? E o último recado é,
Gente, assistir o vídeo não invalida de forma alguma a leitura original e integral da obra, tá bom? Então, se você quiser entender com mais detalhes por que eu estou dando esse aviso, vai lá na parte número 1, que no início do vídeo eu explico com mais detalhes por que esse aviso. Tá bom, gente? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo do canal.